Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer do dia muito bem informado. Hoje, sexta-feira. Vamos juntos com todas as notícias para você ficar bem informado nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreville Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as notícias a partir de agora. Maricampo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 7 de março de 2025. Região Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a sexta-feira amanhece com céu encoberto por nuvens brancas. À tarde, o sol dá o ar da graça e deixa o dia bem claro. Na Cidade Morena, os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 80% a 30%. Em Goiânia, Goiás tem sol forte e clima quente durante todo o dia. À noite, o céu permanece sem nuvens. No município banhado pelo Rio Dourados, os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 70% a 30%. Região Nordeste. Em Maceió, nas Alagoas, céu encoberto por nuvens escuras e aquela chuvinha fraca ao longo do dia. No Caribe brasileiro, a temperatura oscila de 24 a 31 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. Maracanaú, no Ceará, celebra aniversário com o céu encoberto e sem previsão de chuva. No município às margens do rio Maranguape, os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 90% a 50%. Região Norte. Boa Vista, Roraima, tem um dia com céu encoberto por nuvens brancas e sem uma gota de chuva. Na capital, acima da linha do Equador, a temperatura mínima é de 25 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar oscila de 80% a 40%. Em Belém do Pará, nuvens carregadas e aquela chuvinha miúda ao longo do dia. Na terra do Carimbó, a temperatura mínima de 24 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100% a 75%. Região Sudeste. Vitória do Espírito Santo amanhece com nuvens escuras e chuva fraca. À tarde, o sol aparece. Na metrópole capixaba, a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. Diamantina, nas Minas Gerais.
comemora mais um aniversário com céu encoberto pela manhã e um solzinho entre nuvens durante a tarde. Na cidade natal de Juscelino Kubitschek, os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 30%. Região Sul. Curitiba, Paraná, amanhece com muitas nuvens brancas. À tarde o clima muda e cai uma chuvinha fina. Na capital ecológica do Brasil, temperatura mínima de 17 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 45%. Em Florianópolis, na Bela e Santa Catarina, sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Na Ilha da Magia, os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade do ar marca de 95 a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 7 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal apontou redução de acidentes, mortos e feridos em 2025. Foram registrados 1.150 acidentes, 93 a menos que no ano passado. No período, 6 pessoas morreram, 5 a menos que no ano anterior. Já os feridos chegaram a 1.315, uma diminuição de 240 pessoas em relação ao carnaval passado. A PRF monitorou 150 pontos considerados críticos em mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais. Cerca de 3 mil policiais atuaram por dia em ações educativas, de fiscalização e de combate ao crime. O reforço foi feito principalmente em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, que lideram em número de mortes. O diretor da PRF, Fernando Oliveira, destaca a importância da fiscalização, mas pede consciência aos condutores. Tem uma redução menor do que o que a gente queria nas mortes. A gente já entende que o limite de morte aceitável no trânsito é 0. Mas enquanto a gente não mudar a conduta, a conscientização dos nossos condutores, esse número ainda vai ser apenas um sonho, porque não basta o esforço dos órgãos fiscalizadores. Mais de 2.700 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante, 656 a mais do que no ano passado. Além disso, 128 pessoas foram detidas por dirigir sob efeito de álcool, 12 a menos do que em 2024. Já as prisões passaram de 116 no ano passado para 128 neste ano. O diretor da PRF, Fernando Oliveira, fala sobre a mistura de álcool e direção. Quem dos brasileiros pode alegar ignorância quanto à proibição de associar álcool e direção? Hoje eu lhe garanto que ninguém, porque as campanhas já estão demonstradas há muitos anos do quanto isso é ruim e o quanto isso é arriscado. Ainda assim, quando a gente aumenta a fiscalização, a gente aumenta o número de infração. Neste carnaval, foram quase 7 mil flagrantes por falta de uso de cinto de segurança e 1.100 pela não utilização da cadeirinha. Ainda foram identificadas 7.700 ultrapassagens indevidas. O diretor Fernando Oliveira mostrou preocupação com o aumento dessas infrações. Não basta o uso do cinto no banco da frente. O passageiro sem cinto, atrás num veículo, quando tem uma colisão, ele é projetado à frente e lesiona inclusive os passageiros que estão à frente com o cinto de segurança. Um acidente com uma criança em uma cadeirinha bem acondicionada tende a não ter grandes riscos, mas se ela está solta na célula do carro, qualquer acidente já gera danos graves na criança. Neste carnaval, a PRF deteve 747 pessoas e apreendeu mais de 8 toneladas de maconha, 160 quilos de cocaína, além de 14 armas de fogo e 900 munições. Repórter Brasil News. A Justiça do Rio de Janeiro marcou para a próxima quinta-feira, 13 de março, o julgamento dos acusados de espancar até a morte o congolês Moise Kabagambi, de 24 anos. O crime, que teve repercussão nacional, aconteceu em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste Carioca,
em 24 de janeiro de 2022. O júri popular está previsto para as 11 horas no Tribunal do Júri. A família de Moise diz que ele foi atacado depois de cobrar o pagamento por trabalho no quiosque. Fábio Pirineus da Silva, Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca e Brandon Alexander Luz da Silva respondem por homicídio qualificado. Brandon não será julgado nesta sessão, porque a defesa recorreu e seu nome foi desmembrado do processo original. O pedido de defesa está em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado narra que o trio cometeu homicídio com crueldade e tratou Moise como se fosse um animal, desferindo golpes com um taco de beisebol, socos e chutes. Ainda de acordo com a denúncia, o crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de uma discussão sem chance de defesa da vítima, já que o jovem foi derrubado e imobilizado enquanto era espancado e depois teve os pés e mãos amarrados. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Helicópteros e um monomotor inutilizados, 4.000 litros de combustível de aviação, 3 pistas de pouso clandestinas destruídas e a apreensão de 250 quilos de drogas originárias do Peru. Este foi o saldo da operação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas, a FICO, no município de Careiro, interior do Amazonas. Os policiais prenderam ainda um piloto que, além de transportar drogas, portava um fuzil e uma pistola de uso restrito do Exército. O suspeito detido foi encaminhado às autoridades e passou pelos procedimentos legais, com o caso sendo apresentado à Justiça Federal do Amazonas, que adotará as medidas cabíveis. A operação, que teve início na terça-feira de Carnaval, terminou nesta quinta-feira. Repórter Brasil News. A Polícia Federal e a Europol fecharam parceria para o combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais, tráfico de pessoas e abuso sexual infantil, entre outros crimes. O documento foi assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o comissário europeu para Assuntos Internos e Imigração, Magnus Brunner. Com isso, o Brasil se tornou o terceiro país, depois do Reino Unido e da Nova Zelândia, a estabelecer esse nível de parceria com a União Europeia. O acordo permite uma troca mais rápida de informações e de investigações conjuntas. Segundo a PF, o novo instrumento amplia as possibilidades de colaboração, supera limitações anteriores e garante a proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais, com ênfase em direito à privacidade e à proteção de dados pessoais. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Sexta-feira, 7 de março de 2025, está entrando no ar mais um Info News, as últimas notícias do Brasil e do mundo. O Brasil tinha mais de 550 mil médicos formados em 2022, segundo o IBGE. Mas o perfil desses profissionais ainda reflete desigualdades. Cerca de 75% dos graduados em medicina são brancos, enquanto negros representam 22%. Indígenas são apenas 0,1% e amarelos 2,5%. A disparidade se repete em outros cursos, como odontologia e economia, que também têm uma maioria branca entre os formados. Outra diferença aparece na distribuição do ensino superior como um todo. O país tem 16 milhões de graduados brancos contra 7,5 milhões de pardos e 1,8 milhão de pretos. Já por gênero, as mulheres lideram, são 15,3 milhões de formadas contra 10,4 milhões de homens. Apesar dos avanços no acesso à educação, os números mostram que ainda há um longo caminho para equilibrar essa balança. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você vai conferir agora aqui nesta sexta-feira, hoje 7 de março de 2025. Vamos começar falando de tênis, né? O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, venceu mais uma, viu? Venceu o britânico Jacob Freeland por 2-1 com parciais aí de 6-2, 1-6 e 6-3, viu? Essa foi a estreia de Fonseca nas quadras de Indian Wells. O confronto foi bastante equilibrado, com Fonseca trazendo games importantes, mesmo em desvantagem no último set. O britânico está atualmente em 81º lugar na lista da ATP, a Associação de Tênis Profissional, exatamente uma posição atrás do brasileiro. A partida era válida pela primeira fase do torneio, que conta ainda com nomes como Carlos Alcaraz, Stefano Tsitsipas, Tumipau e Alexander Zverev. Com a vitória, João enfrentará Jack Draper na próxima fase do torneio, marcada para esta sexta-feira, para logo mais, ainda sem horário definido. Draper é top 14 na lista da ATP e já conquistou 2 títulos, ambos no ano passado. Um foi o Erste Bank Open em Viena, na Áustria, e o outro o Boss Open em Stuttgart, na Alemanha. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais um Hora do Consumidor, edição desta sexta-feira, hoje 7 de março de 2025. Vamos falar de conta de celular com cobrança indevida, gente. Pois é, a Patrícia Nunes, de Porto Alegre, diz que a conta de celular dela veio com serviço que ela não contratou. E ela pergunta o que ela deve fazer, né? Olha, Patrícia, pelo artigo 39 do CDC, você pode exigir o cancelamento da cobrança e a devolução do valor em dobro, tá bom? Fica aí a dica para você nesta sexta-feira. Tomara que dê certo aí de resolver essa questão, hein? Eu sou Kleber Salles e volto na próxima edição aqui do Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. E hoje eu vou falar da abobrinha. Tem abobrinha aí na sua alimentação? Olha, ela é um dos vegetais ricos em água e que tem boas quantidades de fibras, vitamina C, também caroteno e minerais, além de ser fonte de cálcio, fósforo e potássio e ser muito baixa em carboidratos. Como tem um gosto muito suave, a abobrinha é muito versátil e pode ser consumida crua ou cozida em sopas. Também saladas ou acompanhamento de pratos de carnes ou peixes, por exemplo. Alguns benefícios da abobrinha passam hoje por aqui, hein? Ela ajuda na formação dos ossos e também dos dentes. Sabia disso? Ela ajuda no controle do diabetes e ela previne a prisão de ventre, entre outros benefícios. Gostou, né? Já tá até pensando em colocar a abobrinha agora na sua dieta. Faça isso, experimenta. Nada dessa carinha feia. Ah, eu não gosto. Experimenta. Tenho certeza que vai fazer muito bem para sua saúde. Tchau, tchau. Dicas de saúde. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção.
a sua melhor opção de inverno a verão. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre rugas e botox. A médica cirurgiã plástica, doutora Rita Narikawa, nos fala o que são as rugas e o botox. Olá, ouvintes! Nem todos sabem, mas temos mais de 20 músculos na face. Muitos deles são responsáveis pelas nossas expressões faciais. Com o envelhecimento, esses músculos da face vão criando uma memória, causando as chamadas rugas estáticas.
As rugas mais comuns são os pés de galinha, as linhas da testa, as linhas entre as sobrancelhas e o código de barras nos lábios. Mais do que um problema estético, a presença das rugas muda o rosto da pessoa e marca o envelhecimento, levando a um reforço negativo do seu estado emocional, impactando diretamente na autoestima e na qualidade de vida dos pacientes. Um dos tratamentos para as rugas é a aplicação de toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox, que tem como função paralisar parcialmente o músculo. No caso das rugas, o objetivo é aplicar o Botox exatamente no músculo responsável por ela. Dessa forma, esse músculo fica enfraquecido, suavizando o olhar e conferindo um aspecto mais relaxado para o paciente. Nos casos em que essa aplicação é feita no músculo errado ou numa quantidade excessiva, pode haver consequências graves como uma boca torta, um sorriso estranho ou até mesmo uma pálpebra caída dificultando a visão da pessoa. Os efeitos do Botox se iniciam com 3 dias após a aplicação e podem durar de 4 a 6 meses. Caso você tenha interesse em realizar esse tipo de procedimento, procure um médico cirurgião plástico ou dermatologista. Dicas de saúde sobre os mais variados temas estão disponíveis no canal Doutor Ajuda no YouTube. Assista agora mesmo os conteúdos do Doutor Ajuda, acessando www.ajudasaude.com.br ou baixe o aplicativo Ajuda Saúde. Doutor Ajuda. Informações confiáveis em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou o calendário de pagamentos do abono salarial por meio do PIS/PASEP para o exercício de 2025, proposto pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A estimativa da pasta é de que 25,8 milhões de trabalhadores sejam beneficiados, com um total de 30,7 bilhões de reais disponibilizados para o programa. O primeiro pagamento do abono será realizado em 17 de fevereiro para os nascidos em janeiro. Segundo a pasta, os valores estarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário em 29 de dezembro de 2025. Para receber o benefício, o trabalhador deve ter sido informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, até o dia 15 de maio de 2024 e no E-Social até o dia 19 de agosto deste ano. Os trabalhadores cujos empregadores tenham prestado as informações após essas datas receberão o benefício no próximo exercício. Os trabalhadores poderão consultar se têm direito ao abono salarial a partir do dia 5 de fevereiro de 2025. As informações estarão disponíveis na Carteira de Trabalho Digital, no portal gov.br, na Central de Atendimento Alô Trabalho, no telefone 158, com ligação gratuita das 7 às 22 horas, de segunda a sábado, exceto em feriados nacionais, e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho. O abono salarial abrange profissionais da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano base de 2023, com uma remuneração de até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640. É necessário ainda estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos. Em 2024, foram liberados 27 milhões de reais para o pagamento do benefício. Até o fechamento desta edição, ainda estavam disponíveis 218,9 milhões de reais para mais de 239 trabalhadores que não haviam sacado o abono e tinham até o fim do expediente bancário desta sexta-feira, 27 de dezembro, para realizar o saque. Reportagem enviante. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta sexta-feira, falando de golpe de falso boleto bancário. É um alerta aí, viu? O João Mateus de São Luís pagou um boleto falso e o banco disse que não pode ajudá-lo. E ele pergunta o que ele pode fazer. Pois é, o meu amigo João, que coisa, né, chata isso aí, viu? E conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, João, bancos devem garantir segurança nas transações, viu? Você pode contestar o pagamento e exigir medidas da instituição, tá bom? Fica aí a dica. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Hora do Consumidor por aqui. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber.
Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. Complemente com um bom enxaguante bucal. Esse é um produto para complementar a higiene bucal, que ajuda a reduzir a quantidade de bactérias na boca e deixa um hálito super refrescante. Ele pode ser usado após... Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Expansão do 5G já chegou a mais de 800 cidades. A tecnologia faz parte do novo programa de aceleração do crescimento do governo federal. O objetivo é que seja implantada em todos os 5.500 municípios do país. Hoje, o 5G está em 342 cidades do Sudeste, em 222 do Sul, em 123 do Nordeste, em 71 do Centro-Oeste e em 54 do Norte do Brasil. A tecnologia está disponível, portanto, em 812 municípios brasileiros. Os estados com maior expansão são São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Porém, a cobertura ainda precisa ser atestada pela Agência Nacional de Telecomunicações. Isso quanto aos quesitos de qualidade exigidos pelo edital 5G. Mesmo assim, o serviço já está disponível, só que a cobertura é reduzida. A proposta desse novo PAC, segundo o governo, é levar à população mais internet de alta qualidade, conectividade às escolas públicas de educação básica e beneficiar a população que precisa de um acesso melhor à internet. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Alugar um imóvel está mais caro no país, aliás, bem mais caro. Em janeiro, o aumento médio dos preços foi de 0,96%, sem esquecer que em 2024 o aluguel já tinha ficado 13% mais caro, após uma alta de 16% em 2023. O valor médio por metro quadrado de um imóvel residencial fechou janeiro em R$ 46,94. Quer dizer que o aluguel de um apartamento padrão de 60 metros saía por R$ 2.816. A pesquisa FIPZAP, feita em 36 das principais cidades brasileiras, leva em conta apenas os novos contratos e não considera o reajuste dos aluguéis já em vigência, que são feitos, por exemplo, com base no IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, indicador que subiu apenas 0,27% em janeiro. O levantamento também mostrou que os valores variam bastante de cidade para cidade. O aluguel do mesmo apartamento de 60 metros em Teresina, por exemplo, sai por cerca de R$ 1.300. Já em São Paulo, passa de R$ 3.500. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Vendas de aparelhos de ar-condicionado devem disparar 20% neste ano. O principal motivo, claro, é o forte calor que tem tomado conta do país. A projeção é da Associação Comercial de São Paulo, que, por outro lado, faz um alerta. A produção de aparelhos de ar-condicionado, pelo menos nas projeções do setor, pode não acompanhar o aumento da demanda. A tendência é que a indústria cresça menos, em torno de 15%. E com a procura maior que a oferta, o preço pode subir. A entidade também alerta que, com o maior uso do ar-condicionado, deve haver uma demanda maior por energia elétrica, que com isso também corre o risco de ficar mais cara, com impacto direto na inflação do país. A entidade, porém, cita a alta dos juros e exatamente a inflação como alguns dos fatores que podem, em algum momento, esfriar a procura por aparelhos de ar-condicionado. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Todos os anos, desde 1964, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, realiza a Campanha da Fraternidade. O lançamento ocorre no período da Quaresma
que são os 40 dias de preparação que antecedem a Páscoa na tradição cristã. Todo ano, um tema novo é escolhido para ser trabalhado nas igrejas católicas e em outras comunidades cristãs, como forma de despertar a solidariedade de fiéis a um problema concreto que envolve a sociedade, buscando caminhos de solução. Este ano, o tema escolhido é Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema de 2025 é Deus viu que tudo era muito bom. O foco, segundo a CNBB, é promover reflexões sobre a importância da ecologia integral para que a sociedade enxergue a beleza da criação e as necessidades socioambientais. E a ideia é que as pessoas questionem os comportamentos egoístas e consumistas. São Francisco de Assis foi escolhido para estampar o cartaz oficial da campanha da Fraternidade 2025. O santo é considerado padroeiro de todos que estudam e trabalham no campo da ecologia e, de acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é amado também por muitas pessoas que não são cristãs. Da Rádio 2, Milena Abreu. Calorão deve dar trégua no sul e no sudeste do Brasil nos próximos dias. É que uma nova frente fria deve atingir o Rio Grande do Sul neste sábado e depois avançar sobre o território brasileiro, chegando à região que abriga São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo na segunda-feira. Moradores dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina devem sentir um alívio significativo nas temperaturas. A previsão dos meteorologistas é que as máximas caiam até 6 graus em comparação com o calorão dos últimos dias e fiquem entre 25 e 28 graus. No sudeste, o alívio nos termômetros deve ser menor, mas além das temperaturas mais amenas, a frente fria vai trazer chuva para essas duas regiões. E como a massa de ar frio vai encontrar o ar quente já presente no país, as chances de tempestades são altas. Por isso é bom se preparar para fortes rajadas de vento, trovoadas e chuva forte. No Nordeste, Norte e Centro-Oeste não são previstas alterações significativas das condições climáticas nos próximos dias. Da Rádio 2, Milena Abreu. Alunos da região norte do país são os que menos frequentam a escola. Pelo menos é isso que indicam os resultados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Comparando com os resultados do Censo de 2000, os dados de 2022 mostram que as taxas de frequência escolar avançaram em todas as regiões e em quase todos os grupos etários. No entanto, as desigualdades regionais permanecem. E a região que engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins tem os piores índices de frequência escolar do Brasil em quase todas as faixas etárias. A maior diferença para as demais regiões está nos anos iniciais. Entre as crianças de 0 a 3 anos, 16,6% estão em unidades de ensino na região norte. A frequência beira os 30% no Nordeste e no Centro-Oeste e fica na casa dos 41% no Sul e no Sudeste do Brasil. Dos 6 aos 14 anos, idade em que a criança frequenta o ensino fundamental do 1º ao 9º ano, a taxa de frequência escolar no Norte é de 96,9% e supera os 98% nas demais regiões do país. Entre os adolescentes do ensino médio, faixa etária que vai dos 15 aos 17 anos, os índices são semelhantes em quase todo o país, girando em torno dos 85%. As menores taxas, nesse caso, são vistas no Norte e no Centro-Oeste, 83,7% e 83,9%, respectivamente. A frequência escolar no Norte só não é a menor no país na faixa etária dos 18 aos 24 anos. Nesse caso, as menores taxas são vistas no Nordeste, 26,7%, e no Sudeste, 27,1%. No Norte, 28,7% da população dessa faixa etária frequenta a escola, taxa ligeiramente superior à do Centro-Oeste, que é de 28,9%.
Na faixa etária dos 18 aos 24 anos, a maior frequência escolar, segundo o censo 2022, é registrada no Sul, 29,8%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Este ano, Laninha deve ter curta duração, é o que afirma a Organização Meteorológica Mundial da Organização das Nações Unidas. O fenômeno está ligado a temperaturas globais mais baixas e começou a se manifestar em dezembro. De acordo com as previsões dos centros vinculados à organização, as temperaturas da superfície do Pacífico Equatorial, que hoje estão abaixo da média, devem voltar de forma rápida à normalidade. A expectativa dos especialistas é que retornem para condições consideradas neutras, ou seja, que não indicam a ocorrência nem do El Niño nem do Laninha. Essas condições são de 60% para o período de março a maio e que podem chegar a 70% de abril a junho. O Laninha corresponde ao esfriamento em larga escala das superfícies no centro e no leste do Pacífico Equatorial, junto com variações na circulação atmosférica mundial, como ventos e chuvas, por exemplo. Já o El Niño produz efeitos climáticos opostos. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a interferência dele de março a junho deve ser mínima. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal termina com diminuição no número de mortos e feridos. Foram 6 dias de ações nas estradas entre 28 de fevereiro e 5 de março. No período, o número de mortes nas rodovias federais chegou a 83, contra 88 no ano passado. A redução é de 5,7%. Já os feridos totalizaram 1.315 neste carnaval. Em 2024, foram contabilizados 1.552, queda de 15,3%. Quanto aos sinistros, foram 1.150 em 2025. Nesse caso, a diminuição é de 7,5%. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apesar da campanha de conscientização e do reforço da fiscalização, 2.732 motoristas foram autuados por terem ingerido bebida alcoólica. Desse total, 128 detidos por embriaguez ao volante. Esse número foi 10% acima do que o registrado no ano passado. Falta de uso de cinto de segurança totalizou mais de 6.800 infrações. Ultrapassagens indevidas, 7.704 e excesso de velocidade, 53.676 multas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda deve começar no próximo dia 17. As regras para este ano ainda não foram anunciadas pela Receita Federal, mas diante dos padrões dos anos anteriores, o prazo de entrega deve ocorrer entre 17 de março e 31 de maio. Bancos e empresas tiveram até o dia 28 de fevereiro para entregar os informes de rendimento referentes ao período de 1º de janeiro e 31 de dezembro. Desde 2023, o prazo para entrega começa em meados de março. Antes, a Receita costumava liberar o programa logo no início do 3º mês do ano, mas essa mudança ocorreu devido à declaração pré-preenchida. Isso porque o fisco recebe as informações das instituições financeiras, dos empregadores, dos planos de previdência e dos serviços de saúde até o fim de fevereiro. Apenas para lembrar, a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física foi ajustada em 2024. O teto de isenção passou para R$ 2.259,20 por mês. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Fundo de garantia liberado pelo governo esta semana pode ser usado para cobrir o saldo negativo para quem está no cheque especial. A primeira etapa dos recursos retidos no FGTS para quem aderiu ao saque aniversário
teve início agora na quinta-feira. Nesta fase vai ser paga uma parcela de até R$ 3.000 para os trabalhadores demitidos sem justa causa de 2020 até agora. O restante será disponibilizado para quem tiver acima desse valor a partir de junho. A Federação Brasileira de Bancos informou que o depósito complementar segue as regras de todas as modalidades legais de saque do Fundo de Garantia. Significa que o crédito pode ser utilizado para amortizar o saldo de dívidas como cheque especial, dependendo da situação do cliente. A Febraban orienta que, para o cidadão, é vantagem utilizar o recurso para quitar esse tipo de débito em razão dos juros que não param de correr e que costumam ser bem mais altos que as linhas de crédito emergenciais. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Depois de mais de um ano fora, Neymar está de volta à seleção brasileira. Ele foi o destaque da convocação anunciada nesta quinta-feira pelo técnico Dorival Júnior. Os 23 atletas escolhidos defenderão o Brasil contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 20 e 25 de março. Neymar não era convocado desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho, exatamente com a seleção, em partida contra o Uruguai. Depois de deixar o futebol árabe, o jogador acertou sua volta ao Santos, inclusive com o objetivo de recuperar a boa forma, se aproximar do torcedor brasileiro e voltar a ser convocado. Com a camisa do Peixe foram 7 jogos, com 3 gols e 3 assistências. A lista completa de convocados é a seguinte: os goleiros Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Manchester City, os defensores Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães do Arsenal, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Murilo do Nottingham Forest, Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Os meio-campistas André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Joelinton do Newcastle, Matheus Cunha do Wolverhampton e Neymar do Santos, além dos atacantes Estevão do Palmeiras, João Pedro do Brighton, Rafinha do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City e Vini Júnior, do Real Madrid. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A pré-eclâmpsia é um dos principais riscos durante a gestação para a mãe e para o bebê. Recentemente, o caso da cantora Alexa acendeu um alerta sobre essa complicação. A filha dela veio a óbito apenas 3 dias após o parto. Oi, eu sou Fabiola Altran e neste Saúde e Bem-Estar, a neonatologista Letícia Corrêa explica que esse quadro ainda é bastante comum, que é quando a gravidez é caracterizada pela alta da pressão arterial da mulher. Então, esse caso teve bastante repercussão. Essa cantora, Alexa, ela apresentou um quadro de eclâmpsia que, infelizmente, ainda é uma realidade das gestantes no mundo todo. A pré-eclâmpsia, na verdade, é uma situação que ocorre mais ou menos de 5 a 10% de todas as gestantes, e é uma situação onde a gestante, de uma hora para outra, começa a ter uma elevação da pressão arterial e começa a ter uma disfunção da parte da coagulação e do fígado e começa a colocar em risco a vida da própria mãe e do bebê, por consequência. Então, é uma situação de urgência que é bem conhecida nossa. Eu, como neonatologista, eu vejo esses casos praticamente todos os dias, porque trabalhando na maternidade, a gente admite muitas pacientes com eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Letícia Corrêa esclarece que o quadro é súbito, mas que é possível prevenir. Quando a gente fala do quadro obstétrico, só mostra a necessidade, de você ter um acompanhamento obstétrico de perto, tendo um pré-natal adequado, e normalmente nesses casos é muito súbito. Então, como eu vejo assim, que as pacientes às vezes estão fazendo o pré-natal corretamente, não tem nenhum fator de risco prévio, e de uma hora para outra pode ter, uma elevação súbita, e a gente não sabe exatamente o porquê que isso acontece, mas coloca em risco
a gestação e a mãe. Nesse caso, como a gente vive numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que a gente tem acesso a tecnologias cada vez mais modernas, existe maneiras de você prevenir esses quadros graves, podendo prever. Então, no caso dessa cantora, quando ela tinha 12 semanas de gestação, foi feito todos os exames de prevenção, de saber se ela tinha algum risco para a doença hipertensiva da gestação, que é também um outro nome para a eclâmpsia. A neonatologista afirma que essa é uma das principais causas de internação de prematuros em UTI neonatal. As pacientes que apresentam eclâmpsia geralmente apresentam mais no final da gestação. Então, uma mãe pode passar a gestação inteira sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma dificuldade, todo pré-natal normal, e de repente, de uma hora para outra, ter uma elevação da pressão, ter uma alteração laboratorial, ser internada e ter que interromper a gestação pelo risco materno e fetal. Então, isso é uma situação que eu acho que poucas pessoas que não passaram por isso sabem que existe. E o grande papel nosso de pediatra, de obstetra, é sempre preparar a gestante para os possíveis riscos que ela pode ter. E cada vez mais a medicina consegue prever esses riscos. Então, uma paciente jovem faz exames de sangue e vê que ela tem um alto risco para eclâmpsia. Isso é possível hoje. E, no caso, a gente sabe que essa paciente, por exemplo, jovem, que tem um alto risco de pré-eclâmpsia, é uma paciente que vai ter que ficar muito em cima da pressão, muito em cima, qualquer sintoma diferente, para o hospital, para salvar sua vida e do bebê. E como pediatra, eu posso te dizer que a pré-eclâmpsia é uma das principais causas de internação de prematuros dentro da nossa UTI neonatal. Isso em todo o mundo. Letícia Corrêa destaca que muitas vezes as pacientes internadas com prematuridade são mães que não apresentaram nenhum problema na gestação e que o quadro tende a se agravar de repente. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Marcílio Dantas. Muito bom dia, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo esta sexta-feira hoje, dia 7 de março, ano de 2025. E vamos juntos aqui com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Valfredo Gugel mantém corredores sem macas. O número de atendimentos no Hospital Monsenhor Valfredo Gugel durante o Carnaval 2025, só para você ter uma ideia, teve redução de 3,15% se comparado com o igual período do ano passado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP, entre sábado e a terça-feira de Carnaval de 2024, foram 731 atendimentos, ao passo que neste ano foram 708 no mesmo recorte, ou seja, 23 pacientes a menos. Embora seja uma diminuição tímida, os números atuais foram comemorados pela CESAP porque contribuem para manter o cenário de corredores vazios na unidade, registrando desde o último dia 23 de fevereiro. Carnaval tem redução de roubos e furtos no estado. O balanço da Operação Carnaval 2025 no Rio Grande do Norte apontou uma redução nos índices de criminalidade, com destaque para a queda de 50,6% nos roubos de celulares e 54,8% nos assaltos em via pública. A ação integrada das forças de segurança envolveu 5.000 agentes por dia, além de investimentos em viaturas, patrulhamento aéreo e campanhas de proteção. Ao todo, 9,4 mil pessoas foram abordadas e um homicídio foi registrado. O governo atribui os resultados à ampliação do efetivo e ao reforço financeiro, que recebeu 7 milhões de reais em diárias operacionais. Os dados foram apresentados no dia de ontem. Inscrições para processo eleitoral do Concidade terminam no domingo, dia 9.
Os cidadãos e instituições interessadas em participar do processo eleitoral para eleger representantes titulares e suplentes dos agrupamentos de bairros do Conselho da Cidade do Natal, Concidade, tem até domingo, dia 9 de março, para realizar a inscrição. As inscrições podem ser feitas através do preenchimento do formulário disponível no site concidade.natal.rn.gov.br/cadastro. Escolas de samba de Natal iniciam disputa pelo título. Quem pensa que o carnaval acabou está muito enganado. A Prefeitura do Natal organiza o tradicional desfile das escolas de samba nesta sexta-feira, dia 7 e sábado, dia 8, amanhã, iniciando às 19 horas na Avenida Duque de Caxias, na Ribeira. O local foi montado, uma grande estrutura com arquibancadas cujo acesso é gratuito ao público. O ensaio geral foi realizado no dia de ontem. Agora vamos para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de sexta-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje você confere agora, nesse instante, no Jornal Maricampo. A previsão do tempo para o dia de hoje é sol o dia inteiro, muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite. A mínima para hoje é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar, a mínima 68 e a máxima 95%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus e meio centígrados. Tábua de Marés, Natal amanheceu o dia hoje com o nascer do sol às 5h26 e o pôr do sol será às 17h37. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora encerrar o nosso Jornal Maricampo, agradecendo o carinho da audiência, você que esteve conosco. Mas antes eu quero dizer o seguinte, que no kit da construção você vai conferir as ofertas para este mês de março. Tinta esmalte sintético com cores variadas, tinta PVA com cores variadas, solventes, lixas, trinchas, régua para pedreiros, corantes, rejuntes com cores variadas, cimento comum com 50 kg, cimento branco, massa pronta, cabinhos de 1,5 metro e 2,5 metros, tomadas e interruptores. Portanto, são essas as promoções para este mês de março. Vamos agora encerrar o nosso programa já trazendo aquele velho e tradicional cafezinho. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves,
Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria em de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o café do meu amigo Guedes, nesta manhã de sexta-feira, é macaxeira frita com carne desfiada na nata e vai convidar o meu amigo Marcos Brito para experimentar. Ô, Marcos Brito quer em porção dobrada. Cuidado com o Marcos Brito, seu filho. O homem é fastioso. Eita, essa turma não é brincadeira. Gente, esse povo não deixa ninguém quieto. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Nunca paga o mal com o mal. Se a pessoa te feriu, te fez algo de ruim, ela está plantando para ela mesma e um dia irá colher. Se a pessoa não tem um coração tão bom quanto o seu, não é culpa sua. Apenas ore por ela e perdoe. Não permita que a escuridão alheia roube a sua luz. Pense nisso. Forte abraço. Segunda-feira estaremos de volta em mais audição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.